Deus, poderoso Deus, estamos aqui nesse lugar para adorar o Senhor. Amém, Pai. Para proclamar o teu Evangelho da graça, o Evangelho transformador. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Aleluia. Sopra sobre Deus. cada família nesse lugar. Sopra, Deus. Sopra sobre cada criança nesse lugar. Sopra cada jovem nesse lugar. Sopra, Senhor, sobre os adolescentes desse lugar do mundo. Oh Deus, prepara agora o nosso coração. Pastor Roberto, meu amigo, meu irmão, ele é da Igreja Congregacional da Avenida Brasil, lá do Rio de Janeiro. Em outubro, foi rápido, né? É rápido. Em outubro eu preguei lá no aniversário da igreja, lá no Rio de Janeiro. Eu quis recontribuir e trazer o pastor Roberto, juntamente com a sua família. Depois ele vai apresentar a sua família para falar conosco nessa noite. Então fique bem atento para não ouvir o pastor Roberto, mas que o Espírito Santo tem para falar a cada um de nós. Amém? Fique à vontade, até 1 da manhã. Amém, irmãos. É um prazer estar aqui, né? É muito bom estar aqui com os irmãos, poder comemorar junto com os irmãos mais um ano de existência dessa igreja aqui nesse lugar, né? E confesso aos irmãos que nós achamos até que isso não ia acontecer, né? Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, né? Colocou no nosso coração. Mas em algum momento a gente aí, não vai dar não. Mas mesmo assim, apesar de todas essas coisas, mas Deus é tão bom, que mesmo sem a possibilidade de vir, eu fiquei pensando, o que eu vou falar para a igreja de Foz do Iguaçu? E em junho, né, e eu perguntei ao pastor, tem algum tema? Eu estava esperando o tema, né? Mas Deus tinha me dado já alguma coisa, né? E foi o Salmo 90. E esse Salmo 90, né, e aí Deus me deu, e aí a gente não consegue ficar contido, né? Aí eu preguei na minha igreja. Deixa eu ir aprimorando o Salmo 90, né? E eu preguei na minha igreja. E eu quero ler com vocês o Salmo 90, a partir do verso 9 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Desculpa, comecei do 1, né? A partir do 9, né? Do 9 até o 12. Deixa eu... Aqui. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, né? Então, Deus me deu esse texto, porque eu fiquei pensando que eu vou falar no aniversário de uma igreja, 13 anos, né? Eu não conheço a igreja, né? A gente conhece a igreja por foto, já estivemos aqui, mas conhecer a igreja mesmo, né? Porque conhecer a igreja, irmãos, não é o lugar, não, são vocês. Vocês são a igreja. Vocês fazem a igreja neste lugar, né? Então, eu gosto sempre muito de frisar isso, que o corpo do Senhor é a igreja. E se vocês são o corpo do Senhor, como é que o corpo precisa estar para ser um corpo? Junto. Junto. Porque se você tiver sem a mão vai fazer parte do corpo, ela não estando mais no seu corpo? Não.
Então, vocês são o corpo do Senhor. E para isso vocês precisam estar juntos, né? E esse salmo, ele vai falar exatamente dessa ideia de que o tempo passa muito rápido e que nós devemos pedir a Deus para nos ensinar a contar os dias para que a gente possa alcançar um coração sábio. E é interessante que foi passado aqui o início da igreja congregacional, né? Do que nós temos hoje como a nossa denominação, né? Embora, assim, falando de uma forma mais didática, nós não somos uma denominação, nós somos uma união, né? E aí foi contada aqui um pouco dessa história desse casal. E, irmãos, esse casal, quando a gente lê a história deles, a gente fica maravilhado. Como é que um casal europeu chega ao Brasil em 1855, né, onde o evangelho nesse país era fechado, e eles foram desbravadores. Se as outras denominações se achegaram, irmãos, é graças a esse casal. Esse casal tinha influência na corte, né? Então, olhar para o nosso passado, para tudo que nos aconteceu, é aprender a contar os nossos dias. Eu não sei quantos de vocês têm olhado para trás para a vida de vocês. É interessante que esse pouco tempo que eu fiquei aqui nesses dias, né, eu ouvi um pouco das histórias, né, e eu fico maravilhado com as histórias, porque são histórias de milagres de Deus. Deus tem agido nesse lugar. Talvez muitos achem assim, não, nada, a gente vai ficar ali, vai lá, canta, né? Se alegra, ouve a palavra, mas Deus está agindo nesse lugar, eu não vejo milagre. Será que você não está vendo milagre porque você não quer ver? Será que você está olhando direito? Tua vida é um milagre. A nossa vida é um milagre. A existência dessa igreja nesse lugar é um milagre, né? Uma coisa que nasceu há 13 anos atrás, no coração de um casal que veio para cá, e aí nasce no coração de outro casal que também veio para cá, e hoje nós estamos aqui comemorando 13 anos. E aí eu queria falar um pouco sobre o Salmo, comentar um pouco dos versos desse Salmo, né? E ele começa nesse verso 9, né? Ele diz que os nossos dias passam na ira de Deus, né? Passam na ira de Deus, porque nós somos consumidos na ira de Deus. Mas aí nós podemos falar, não, mas eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, sim. Mas a ira de Deus está sobre esse mundo. E sobre esse mundo, tudo neste mundo está sobre a ira de Deus. Mas Deus deu um escape para nós. A possibilidade de sermos redimidos. E quando eu falo que o mundo está sobre a ira de Deus, eu quero falar para vocês o seguinte. Por exemplo, quando a gente fala assim, que nós vivemos num mundo corruptível. E nós temos um corpo corruptível. Aí você pode até olhar para mim e falar, não, que isso, meu corpo, não, isso é... Você está ficando velho, não está? Né? Sinto muito dizer para aqueles que ainda são novos que vocês também vão ficar velhos, né? Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, não, que aí quando tem aniversário de alguém, aí todo mundo diz assim, nossa, vocês estão ficando velhos, olha só, teu filho já tem tantos anos. Eu falo, não, você está errado. Ele está ficando velho. Porque na visão dele, eu sempre fui velho. Não é isso mesmo? Na nossa visão, os nossos pais sempre são velhos. Então, assim, quem está ficando velho são eles. Nós já éramos velhos, continuamos velhos. Então, assim, nosso corpo é corruptível por causa disso, porque ele vai se degradando. À medida que o tempo passa, a gente está sofrendo hoje influências terríveis que há 40 anos atrás não tinha. O sol hoje, aí o pessoal diz, não, a gente não pode pegar mais o sol da manhã, ou o sol da tarde. Cada lugar diz uma coisa, porque o sol está fazendo mal, porque o sol está muito quente.
Nossa, o clima está muito poluído. Não podemos tomar banho mais no mar ou no rio porque está muito poluído. Porque tudo isso é ação da corrupção humana. O homem se corrompeu e o mundo inteiro se corrompeu por causa disso, por causa da ira de Deus. A ira de Deus sobre tudo. Tanto que a palavra de Deus diz que a natureza anseia pela libertação do homem, por aquele grande dia onde todas as coisas serão restauradas. Nós temos essa alegria de podermos ser restaurados no momento em que aceitamos a Cristo. E nós somos restaurados. Mas mesmo assim estamos vivendo num lugar corrupto que corrompe a todos nós. E aí eu estou falando de biologia, mas eu quero falar também de caráter moral. O mundo corrupto em torno de nós, ele muitas vezes nos corrompe. Muitas vezes nós somos levados a cometer falhas, porque é comum. Aquela coisa que o pessoal diz assim, não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Porque nós estamos sendo corruptíveis porque vivemos num lugar corrupto. E estamos debaixo da ira de Deus. Então, quando o texto vai falar dessa ideia de que todos os dias passam na ira de Deus, é exatamente por causa disso. Porque estamos num lugar corrupto e temos sido corrompidos com tudo aquilo que esse mundo apresenta para nós. E é interessante que nós precisamos negar a nós mesmos. Quer ver só uma coisa interessante? Quem gostaria aqui de estar em outro lugar? Claro que vocês vão dizer que não, né? Eu sei, vocês estão na igreja, não vão dizer, não gostaria, não. Mas se você pudesse estar num cruzeiro, né? Tem gente que não gosta de o cruzeiro, se estivesse lá na Disney, Miami, estivesse aí tranquilo, né? Lá no Rio a gente usa uma expressão, estivesse com boi na sombra, né? Boi na sombra significa que você está abastado, está tranquilo, nada te falta. Muitos talvez preferissem esse lugar, porque é o desejo do coração. Mas ainda tem muitos que vão negar esses lugares, porque é melhor estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro. Ninguém vai levar nada disso quando fechar os olhos. Nada, tudo vai ficar aí. Deixa os herdeiros brigar. Os herdeiros vão brigar, até pelas dívidas. Né? Então, ou seja, nós vivemos num lugar onde a ira de Deus, ela está sobre esse mundo, por causa da corrupção. E aí ele vai continuar dizendo, os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor, 80, né? Hoje chega a ser até um pouco mais, né? Hoje 80 ainda está novo, né? Quem tem 80 aí? Opa, pensei, pastor Hernandes fez assim, opa, que isso, pastor? Né? Mas a grande verdade é que hoje se vive mais. As pessoas têm chegado aí nos 90, de vez em quando se escuta agora, com muito mais frequência, casos de 100 anos. Pessoas que têm 100 anos. Eu conheço um irmão que tem 103 anos, né? O Enéas, né? 103 anos, né? Quando ele estava com 99, eu dizia assim, o senhor está na promoção, hein? A promoção do 1,99, né? Aí está na promoção dos 99. Aí fez 100, saiu da promoção, né? E agora está com 103 anos. Lúcido. Anda sem ajuda de ninguém, né? Conhece, sabe tudo de futebol, assiste todos os jogos, né? Então, ou seja, mas Deus tem o abençoado para chegar até essa idade, mas são poucos os casos. A maioria não chega lá, né? Então, ele está dizendo isso para a gente, olha, aproveita a tua vida agora. E o que é aproveitar a vida para nós?
Aproveitar a vida para nós talvez seja, de fato, os nossos desejos. Aquilo que nos faz sermos alegres, entre aspas. Onde nos sentimos bem. Então, isso é aproveitar a vida. Mas o que o salmista está dizendo é que nós devemos olhar que esse tempo voa. E que, dependendo daquilo que a gente escolhe fazer com esse tempo que temos, no final, haverá uma recompensa. Seja uma recompensa boa, ou seja uma recompensa ruim. E eu quero exemplificar isso melhor. Alguém que bebeu muito na sua juventude, quando ele vai envelhecendo, ele fica melhor ou pior? Isso, assim, numa lógica perfeita, tá? Claro que existem casos que isso não acontece, mas na lógica perfeita, aquele que bebeu muito na sua juventude, quando ele chega a uma idade aí um pouco mais avançada, ele está melhor ou pior do que aquele que não bebia? Na lógica perfeita, ele vai estar pior. Vai estar aí com um monte de problema. E claro que isso não é uma lógica perfeita, mas assim, o percentual é muito maior do que os casos que não são a lógica perfeita. Então, ou seja, quanto mais escolhas sábias nós tivermos, uma vida melhor nós teremos. E para a gente só existe uma escolha sábia, né? Que lá no final eu vou falar para vocês qual que escolha é essa, né? E aí ele vai dizendo: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece? Quem? Quem conhece esse temor, né? E aí, ou seja, a gente vai olhar que no hebraico, o que diz aqui é obscuro para muitos estudiosos. Não se chegou a uma exata definição do que isso quer dizer. Só se sabe que é algo muito ruim. Ou seja, essa ira de Deus, esse conhecimento da ira de Deus, não é algo bom. E aí ele vai continuar dizendo, né? Ele chega no verso 12, né? Que é a tônica desses versos que a gente leu, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E a grande pergunta talvez seja essa: o que é alcançar um coração sábio? Né? Contar os dias a gente já esboçou aqui, ou seja, é eu olhar para trás e ver como foi a minha caminhada. Eu ontem estava dizendo para os irmãos, né, ali, eles não sabiam, e quase ninguém sabe disso, que eu era gago. Talvez você olhe para mim e fale: não acredito, eu era gago. E a gagueira, ela é um negócio interessante, né? E para mim não importava estar calmo ou estar nervoso não, que era gago mesmo. E tinha hora que a palavra não saía de jeito nenhum. Hoje, às vezes, ainda acontece isso, para eu lembrar do que Deus fez por mim. Deus tem me ensinado a contar esses dias. Os dias em que eu era gago e os dias que eu não sou mais gago. E assim, desta forma, tem muitas outras coisas que Deus tem me ensinado a contar. O dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, como era antes e como é depois. Eu não sei se eu conseguiria realizar tudo que eu já realizei na minha vida até hoje se eu não tivesse entregue a minha vida para Jesus. E é interessante, irmãos, vocês lembram o dia da conversão de vocês? Em que vocês se encontraram com Jesus? Porque eu lembro o dia que eu me encontrei com Jesus. E eu lembro o dia, assim, não é que eu lembro a data, mas eu lembro o que aconteceu, o fato, o que houve
que me fez olhar e falar, esse é o caminho que eu quero seguir. Quando eu me encontrei com Jesus, houve a pregação, houve o apelo, e aí tem muita gente contra o apelo, irmão, não importa se tem apelo, se não tem, o que importa é que o homem seja salvo, que ele encontre Jesus. E quando começou aquele apelo, tudo escureceu, tudo. Eu olhava assim e tudo escuro, mas lá na frente tinha luz. Se fosse nos dias de hoje, não, é porque desligaram a luz. Não, as luzes estavam acesas. Mas estava tudo escuro, mas lá na frente tinha luz. E no meu coração, né, o que veio no meu coração é assim, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Esse é o meu momento. Eu tenho certeza que cada um de vocês guarda o momento da conversão, porque é diferente para todo mundo. Para mim foi assim, para você foi diferente. E aí, todas essas coisas nos ensinam a contar os nossos dias, de que como é que isso vem acontecendo na nossa vida. E de lá para cá já passaram-se muitos anos, né? Uns 40 anos aí, né? Aí vocês estão, qual é a sua idade? Não, quantos anos você acha que eu tenho? Tá bom. Se é mais, se é menos, não importa, eu aceito a idade que você quiser colocar em mim. Tá tudo bem. Mas de lá para cá, 40 anos passaram, e 40 anos o Senhor vem trabalhando na minha vida todo dia. É muito interessante, irmãos, que às vezes eu passo por uns problemas, às vezes que são difíceis, parece que a coisa, né, e pastor de igreja só passa por problema bom, entendeu? Pastor de igreja é tranquilo, né? Não estou querendo desanimar quem deseja ser pastor, não. Mas pastor de igreja passa por problemas que muitos não passam. Mas tem uma diferença. Em meio aos problemas, isso acontece comigo, dá vontade de cantar, de pular. E nem eu entendo. Porque olha assim, mas por que eu estou fazendo isso? Porque o coração está aí, eu estou pulando, estou cantando, estou alegre. Né? A tristeza dura muito pouco tempo, a alegria dura muito mais tempo. Algumas pessoas, às vezes, que sabem a minha idade, aí ficam assim, qual é o segredo, né? Pelo menos eles lá acham que eu aparento ter menos do que eu tenho. Eu falo, é um sorriso no rosto, Jesus no coração. Esse é o segredo. Jesus no coração faz toda a diferença na nossa vida. E aí, ou seja, o que seria alcançar um coração sábio? O que é alcançar um coração sábio? Irmãos, alcançar um coração sábio é um coração temente a Deus. É um coração que busca fazer o que Deus quer. Então, ou seja, contar os nossos dias é olhar o que Deus tem feito na nossa vida. E o que Ele faz na nossa vida é para que a gente olhe e fale assim, eu tenho que agradar a esse Deus. Porque em tudo, em todos os momentos, Ele está comigo. Não me deixa. Nunca só. Pode ser na alegria, na tristeza, né? E aí as palavras do casamento, na alegria e na tristeza, fica junto. Na alegria e na tristeza o Senhor está comigo. Sempre. Alcançar um coração sábio é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus nos nossos dias é tão difícil. A gente tem andado por aí, tem visto quanto é difícil. As reclamações são sempre as mesmas. Porque nós estamos olhando somente para aquilo que nós desejamos. Nós precisamos aprender a olhar aquilo que Deus deseja para você. Coisa difícil é ser dependente de Deus. Coisa difícil porque nós olhamos para nós e eu sou forte, eu sei fazer, eu posso resolver.
E aí Deus não resolve porque você se meteu na frente dele e você quebra a cara normalmente. Quer ver só uma coisa, irmãos? Eu gosto sempre de citar essa passagem. Jesus vem andando sobre o mar. Os discípulos estão no barco, se assustam, alta madrugada. Jesus diz, sou eu, fiquem tranquilos. E o que Pedro diz? Se é tu mesmo, Senhor, que eu vá até aí. E eu vá até aí é andando sobre o mar do mesmo jeito. E aí eu quero perguntar para vocês, quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro pescava naquele lago, né? Que chamam de mar, mas era um lago. Pedro sabia, conhecia aquele lugar, aquelas águas. Significa dizer que Pedro sabia nadar. Vocês concordam comigo? Que Pedro sabia nadar? Mas quando ele vai andando sobre as águas e começa a afundar, o que é que ele faz? Ele nada? Ele boia? Não! Ele diz assim, Senhor, socorre-me! Dependência de Deus! Dependência de Deus, mas nós queremos nadar, nós queremos boiar, porque nós podemos resolver. Quem resolve as nossas lutas é o Senhor, não somos nós. Sejamos como Pedro, Senhor, socorre-me. E deixa que Ele vai estender a mão, vai te pegar, vai te levar até um lugar seguro e vai te deixar lá. E é interessante a passagem, porque a passagem diz que ele pegou, levou até o barco. Somente quando ele chegou no barco, o mar se acalmou. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus, quando te pega pela mão, Ele te leva e fica contigo enquanto o mar está bravio, enquanto a situação está ruim. Ele te leva lá e te põe em segurança. E quando Ele te põe em segurança, Ele faz cessar tudo. Tudo. Então, fazer a vontade de Deus, precisamos depender dEle. Precisamos ter intimidade com Ele. Coisa tão difícil hoje. Se eu falar aqui, se eu perguntar aqui, ninguém me responda, pelo amor de Deus. Se eu perguntar aqui, quantas vezes você tem orado durante a semana? Triste, talvez alguém diga assim, eu não orei essa semana, só aqui na igreja. Quantas vezes você pegou a Bíblia para ler? Você tem feito uma leitura contínua? Porque o que é intimidade? Irmãos, e aí, ou seja, os casais aí, como é que é a intimidade? Como é que começa a intimidade? Não é com diálogo? É com diálogo, é com conversa. E com conversa você começa a entender o que o outro quer, do que o outro gosta. Então, ou seja, a intimidade com Deus significa leitura bíblica e oração, para saber o que Ele gosta, o que Ele quer. Mas se você não faz isso, como alcançar um coração sábio? Como chegar lá, se eu resolvo as minhas lutas e eu não quero falar com Ele? Não dá para ter intimidade, não dá para ser dependente assim. Então, alcançar um coração sábio, precisamos ser dependentes de Deus. Sendo dependente de Deus, precisamos ter intimidade com Ele. A terceira coisa que nós precisamos é estarmos dispostos a obedecê-lo e a segui-lo e a agradá-lo. É ter um coração disponível. O que muitas vezes é difícil, porque, irmãos, eu pastorei a igreja na Avenida Brasil e às vezes é difícil, irmãos,
Porque os irmãos trabalham. O pastor também trabalha. A esposa do pastor também trabalha. Todos temos atividades. Mas nós temos compromisso. Então você já está disposto a ter compromisso com ele. Porque se você não tiver compromisso com ele, fica difícil alcançar um coração sábio. O seu coração não será sábio. Honra o teu Deus. O mandamento que diz honra o teu pai e tua mãe, ele é um exemplo de que você também precisa honrar a Deus. Quando você faz isso, honrar o pai e a mãe, você está honrando a Deus. Honra Ele. Ele quer te abençoar, mas às vezes você não deixa. Ele quer cuidar de você, mas às vezes você não deixa. E quando isso acontece, significa que teu coração não está sábio. Você não está entendendo o que Ele quer. Precisamos depender dEle. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos estar dispostos, disponíveis para Ele. E a quarta coisa, você precisa estar em comunhão com a tua igreja. Porque tudo isso é necessário para que você alcance o coração sábio. As tuas dificuldades precisam ser compartilhadas em comunhão, na comunhão da igreja. É muito interessante quando a gente lê lá o texto de Atos, que diz que eles tinham tudo em comum. E às vezes a gente fica assim, isso é impossível nos dias de hoje. Talvez algumas coisas ali que aconteciam ali sejam muito difíceis no dia de hoje. Mas dá para ter comunhão, irmão. Dá para ter comunhão. Não uma comunhão de WhatsApp. O WhatsApp é muito legal, porque a gente consegue rapidamente movimentar e saber de muitas coisas. Mas a comunhão precisa ser junto, joelho no chão. É interessante eu dando aula e essa pergunta surgiu, ou seja, no tempo da pandemia, como era possível comunhão entre os irmãos, né? E aí, assim, a comunhão é, entre aspas, virtual. Porque, de qualquer forma, a nossa comunhão com o Senhor, ela é virtual, é espiritual. Mas acabou a pandemia, irmão. Acabou essa necessidade de não podermos estar juntos. Agora nós devemos estar juntos, porque somos parte de um mesmo corpo. E o corpo, para ser corpo, precisa estar junto. Quatro coisas eu falei para vocês aqui hoje. Dependência, intimidade, o que mais? Hein? Comunhão e disponibilidade. Né? Então, dependência, intimidade, disponibilidade, comunhão. Se você exercitar essas quatro coisas, você alcançará o coração sábio. Você vai entender o que Deus quer de você e para você. Mas se você desprezar essas coisas, você vai ter dificuldade de ter um coração sábio. E aí, irmãos, como Deus pode te abençoar desse jeito? Como Deus pode cuidar de você desse jeito? É interessante que ontem a gente estava conversando lá e entre muitas coisas que a gente conversou, né? Uma das coisas é sobre essa ideia que nós temos muitas vezes de que quando as coisas estão ruins para mim, que Deus não está me abençoando nem cuidando de mim. E aí, como é que fica aquele verso que diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam? Como fica esse verso diante de uma dificuldade que você esteja passando? Esse verso é verdadeiro.
Ainda que você esteja passando por uma dificuldade, aquilo concorre para o seu bem. E se você está numa alegria, também concorre para o seu bem. E muitas vezes a gente só vai entender isso muito tempo depois. E às vezes nem vai entender. Quantas dificuldades eu já passei e depois eu fui entender. Quantas coisas a gente passa, às vezes, para que a gente tenha experiência para ajudar alguém. Quantas coisas, às vezes, Deus nos proporciona de alegria para abençoar alguém. Vocês entenderam o que eu estou falando? Que tudo que você passa é para abençoar alguém. Ainda até que seja você. Mas tudo que você passar é porque Deus está fazendo o melhor para você. Dependência de Deus, intimidade com Deus, disponibilidade para Deus e comunhão. Tudo isso concorre para o teu bem. E o que mais diz na sequência desse verso? Para que isso? Para que possamos ser o mais semelhante possível de Cristo. Cristo teve uma vida boa diante dos olhos humanos? Não. Foi para a cruz, foi pregado, foi escoteado. E o chicote que usaram nele, vocês sabem como é que era? Eu vou falar para vocês. O chicote tinha pedaços de ossos afiados, que era para quando chicoteasse nas costas, aquilo entranhasse e aí era puxado. Isso Jesus sofreu por nós. Ele sofreu isso por nós. E às vezes a gente não quer sofrer uma coisinha muito mais simples do que isso, que nem dói no corpo. Às vezes a gente não quer se doar, às vezes a gente não diz, hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu estou cansado. Jesus apanhou muito e ainda teve que carregar a sua cruz. Nós não temos apanhado, mas precisamos carregar a nossa cruz. Precisamos estar dispostos a enfrentar tudo isso. Porque a nossa recompensa, irmão, a palavra de Deus diz que não penetrou no coração humano, nem na mente humana, o que ele tem preparado para cada um de nós. O que ele tem preparado para cada um de nós é algo surpreendente, que João, quando viu, ele não sabia como expressar. Então, o que ele usou? Ruas de ouro, né? Pedras preciosas, porque é como ele conseguiria expressar. Mesmo assim, ele não conseguiu colocar ali naqueles escritos aquilo de maravilhoso que ele viu. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. Buscar coração sábio, para que possamos alcançar esse coração sábio. Não sejamos como muitos, né, que andam por aí perdidos. Sejamos, e aí como diz lá em Coríntios, nós temos que ser uma carta escrita. E o que está escrito nessa carta? Para ter algo escrito nessa carta, você precisa ter tudo isso. Você precisa estar disponível, ter intimidade, ter comunhão. Você precisa estar na dependência de Deus. Uma vez conversando na igreja, eu dizia, irmão, nós precisamos não nos esconder do mundo. Não é isso que eu estou falando, que às vezes as pessoas interpretam, não, então eu tenho que me afastar de tudo. Não, não. E aí eu usei o seguinte exemplo. Um balde de tinta branca. Eu dou um pingo de tinta vermelha. O que acontece? Fica o quê? Não. Claro que não. Só fica rosa se eu misturar. Se eu não misturar, fica um pingo de tinta vermelha.
que vai fazer diferença, que todo mundo vai olhar, tem um pingo de tinta vermelha ali. É isso que nós temos que ser, um pingo de tinta vermelha num balde de tinta branca, onde todo mundo vai olhar, olha lá, é diferente, é diferente. Por que é diferente? Porque nós temos Cristo no nosso coração. Por isso é diferente. Sejamos dependentes, sejamos íntimos, estejamos dispostos, estejamos em comunhão. Só para a gente terminar, os projeto 0, né? Projeto Desperta Nordeste, projeto Nilson Braga, não sei se vocês conhecem, o 0 eu acho que vocês conhecem, porque já teve aqui. Mas esses projetos, eles têm sucesso, porque aquele povo, quando chega ali, é um povo todo diferente, com hábitos diferentes, com os seus pensamentos. Cada um tem um pensamento diferente, mas quando eles chegam ali, eles têm um único propósito, que é proclamar o Evangelho do Senhor. Que exercitemos tudo isso com um único propósito, que é divulgar, anunciar, testemunhar do Evangelho do Senhor, das boas novas. Amém?